Então, a ambidestria ela faz com que, quando eu desenho um plano de evolução, um plano de transformação cultural, eu consiga levar em consideração a visão de médio e longo prazo da companhia e não da área de IHSM. Então, esse é um ponto importante. A ambidestria, eu acredito que seja a bússola, né? A bússola norteadora da humanização dentro da organização, porque ela vai trazer os aspectos que envolvem a técnica com os aspectos que envolvem as conexões coletivas e sociais. Eu dei o exemplo do venezuelano, mas a gente viveu no Brasil recentemente a própria situação dos haitianos, né? A gente viveu recentemente correntes migratórias também da Argentina. Dentro do Brasil, hoje você vê correntes migratórias muito importantes. Então você vê, essa é uma ameaça que, onde está sendo discutido isso na academia de formação dos profissionais de IHS, né, cara? Assim, visão cultural ou multicultural é um elemento que é fundamental em ambidestria. Porque eu estou falando que eu trabalho como operador brasileiro e como operador de outra nacionalidade, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do SSMA em Pauta. Eu sou Rogério Telmo e hoje nós estamos iniciando um episódio muito especial. Vivemos um momento em que o universo de saúde, segurança e meio ambiente exige cada vez mais uma visão estratégica, inovação e adaptação. Mas afinal, como conciliar a excelência operacional com a flexibilidade que o mercado nos demanda? É sobre isso que vamos conversar aqui, o conceito de EHS ambidestro. Para esse bate-papo de alto nível, tenho o prazer de receber 3 convidados excepcionais que são referências tanto no Brasil como no exterior, quando o assunto é cultura organizacional, liderança e evolução em EHS. E eu estou falando do Júlio Turbay, do Odilon Cunha e do Altair Turbay Júnior. O Júlio Turbay é psicólogo, diretor de operações da Comportamento, especialista em transformação cultural e avaliação de valores empresariais. Odilon Cunha Júnior é psicólogo, diretor de negócios da Comportamento, com ampla experiência em projetos estratégicos pelo Brasil e América Latina. O Altair Turbay Júnior é especialista técnico da Comportamento, atuante em projetos inovadores em gestão de riscos e liderança humanizada, inclusive com reconhecimento internacional. Vamos juntos entender o que é ser um profissional ambidestro em EHS e por que esse mindset é crucial para o sucesso das organizações no mundo de hoje. Fique conosco, garanto que esse episódio vai trazer reflexões valiosas e dicas práticas para transformar seu trabalho e sua visão sobre segurança, saúde e meio ambiente. Júlio, Odilon, Altair, sejam muito bem-vindos ao SSMA em Pauta. Muito obrigado, Rogério. Um prazerzaço estar aqui com vocês e ainda dividindo aqui esse momento com 2 pessoas que eu tenho um extremo carinho, né? Odilon e Júlio. Não, é realmente uma honra. A gente até estava brincando aqui que tá de peso, né, Altair, para um evento desse, né, cara? E sempre uma honra estar no SSMA em Pauta. Acho que o baita diferencial que você está fazendo na carreira da galera é muito importante, Rogério. Legal. Rogério, boa noite. Obrigado pelo convite, pela parceria. É muito legal estar aqui com vocês. E acho que hoje temos um tempo fantástico para discutir, porque faz diferença tanto para o presente quanto para o futuro. Bom, o prazer é meu, né? A gente já se conhece há bastante tempo aí, né? O Júlio e o Odilon, principalmente, a gente se conhece há muito tempo. E é um maior prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho, né, desde sempre aí a carreira de vocês. E para mim é um maior orgulho e maior honra estar aqui com vocês. Mas para começar aqui, eu sempre gosto de deixar o público, né, na mesma página. Então, o que significa ser EHS ambidestro, né? Já é o tema que a gente vai falar. E por que esse tema é tão atual hoje nas organizações? Algum de vocês pode nos explicar isso? Bom, Rogério, ambidestria, esse termo ambidestria, ele surgiu para mim quando eu era criança, né? Eu venho de uma família que futebol é uma coisa muito importante, leva muito a sério. E meu pai e meus tios, quando assistiam um jogo de futebol, falavam assim: como que um profissional não consegue chutar com a direita e com a esquerda, não é? Né? E aí eles falavam: um profissional tem que ser ambidestro, né? Isso lá no final do século passado. Então esse termo sempre me chamou a atenção, né? Ambidestria, de você
conectar dois lados de uma mesma pessoa, né? Tanto a direita como a esquerda. E no EHS ambidestro, no mundo complexo que a gente vive hoje, né, que tem uma volatilidade muito grande, um mundo muito globalizado, então qualquer coisa que acontece em qualquer país, a gente sabe que vai ter novos desafios, nós temos que conectar, né? Tanto as habilidades técnicas, as capacidades estratégicas, com questões humanas, com questões de inovação, de criatividade. Então é como se você desse um exemplo, assim, que o EHS ambidestro, ele consegue conectar papéis e responsabilidades com processos, com estratégias, só que utilizando da comunicação empática, da inteligência emocional, para que a gente consiga, né, conectar aí esses dois hemisférios, vamos chamar assim, esse lado, né, da técnica e das habilidades sociais, para excelentes resultados. Ótimo, Tair, obrigado. E, Júlio, a gente já se conhece, estava fazendo as contas aqui, a gente se conheceu em 2007, né? Vão quase 20 anos aí que a gente se conhece. E a gente se conheceu num projeto de transformação cultural, né? E nessa tua trajetória, liderando esses projetos de transformação cultural, você viu esse conceito de HS ambidestro evoluir? E se sim, né, que eu acredito que sim, mas tu pode compartilhar algum caso prático de como que a ambidestria transformou esses resultados em HS? Sem dúvida, Rogério. É interessante, cara, porque quando a gente olha historicamente, lá em 2005, 2007, né, 2007 que a gente se conheceu, a gente já começava a ouvir um discurso sobre a questão da ambidestria. Talvez não com esse nome ainda, mas já um discurso, né? As pessoas já tinham uma preocupação em falar assim, poxa, precisamos transformar a cultura, e muitas vezes estavam trabalhando no clima, né? As pessoas falavam, precisamos transformar o clima e com ações de cultura. Então, a evolução principal é que a gente começou a ter uma clareza em relação a como intervir nas organizações de maneira muito importante, né? Hoje a gente vê o profissional de HS, quando a gente fala de um profissional principalmente ambidestro, ele sabe claramente quando trabalhar em clima e quando trabalhar em cultura, quando ele tem que colocar suas fichas numa campanha, por exemplo, para melhorar questões específicas, para você gerar energia para um processo de transformação cultural, e quais são os rituais, os símbolos e os processos que ele tem que estar atento para efetivamente mudar a cultura da organização. Né, desde 97 trabalhando com isso, né, agora em setembro a Comportamento fecha 28 anos de história, a gente já acompanhou muitos processos de transformação cultural muito interessantes. Mas eu acho que tem um caso bem bacana para a gente, principalmente no segmento de celulose e papel, onde a área, a organização, e aqui com todo respeito à organização, eu não vou citar nomes para preservar essa organização, logicamente, ela sacou algumas questões importantes. Por exemplo, durante muito tempo, ela discutia a cultura ou a transformação cultural dentro dos níveis estratégicos. Então, os gerentes falavam, a diretoria falava, e essa organização ela deu um salto na hora que ela conseguiu entender que ela precisava passar por todos os níveis da organização, e isso é uma capacidade ambidestra. Ou seja, quando eu quero fazer uma transformação cultural, eu tenho que falar a linguagem do presidente da companhia, de CAPEX, de KPIs, mas eu também tenho que chegar lá para o operador que está numa empilhadeira e falar da importância dele fazer aquele checklist com propósito e não por fazer, né? Então, a minha capacidade de adaptação, e essa empresa especificamente no celulose e papel, nós tivemos um gerente ali que ele sacou a importância de ter a conversa, e principalmente esse cara que era um gerente de operações, mais o seu gerente de segurança, de entender que eles precisavam conversar com todos os níveis. Então, fizeram uma adaptação de comunicação muito importante. Eu me lembro, por exemplo, com muito orgulho de visitar essa planta um pouco antes do diagnóstico de cultura de segurança deles. E quem discutia as 23 dimensões eram equipes de operadores. Então, as equipes de operadores já discutiam as dimensões, como comunicamos em segurança. Ou seja, você, há 15, 20 anos atrás, nós dedicaríamos esse tema para uma equipe de gestão de comunicação, para uma equipe de gestão operacional, mas pensava-se pouco em envolver o time operacional para essa discussão. Claro que essa organização já tem uma segurança, uma cultura, uma maturidade que permite isso. Mas, de novo, é uma questão de ambidestria. Entender
que na tua maturidade mais alta, você pode lançar mão de estratégias que trabalham mais olhando o longo prazo, mas com bons aspectos aqui no curto prazo. Você consegue trabalhar, como eu disse, comunicação em distintos públicos, em diversos públicos, e principalmente coloca-se a segurança dentro de uma discussão muito mais ampla. Ela insere os aspectos mais técnicos, porque a gente não pode perder isso de vista. Uma área de celulose e papel, você tem que ter uma segurança de processo muito bem desenhada, porque o risco é muito alto que você tem dentro desse processo. Você tem que ter as suas barreiras de segurança muito bem desenhadas do ponto de vista sistêmico e de engenharia, mas você tem um fator humano, você tem um elemento humano que tem que estar muito bem pensado. Falar em ambidestria é criar o maior potencial possível de desenvolvimento de um profissional, ou seja, como o Altair brincou ali, né, do jogador de futebol que chuta com as duas pernas, mas é a forma de você gerar o grande potencial de um profissional, e as organizações que começarem a pensar de forma ambidestra também vão gerar maior potencial de transformação cultural, como foi esse caso de celulose e papel aqui, que eu peguei alguns pontos específicos, mas que já dão uma noção para a gente por onde a gente precisa caminhar por essa ambidestria. Legal. O Odilon eu já conheço desde 2011, né? Então, um pouquinho depois do Júlio, também no outro projeto de transformação cultural. Então, Odilon, se puder compartilhar com a gente, né, do ponto de vista estratégico, como que a gente alinha a ambidestria, segurança, saúde e meio ambiente aos objetivos do negócio, e principalmente sem perder a essência do cuidado, né? Rogério, é importante essa situação porque parece meio frio, né? Você fazer articulação entre cuidado e resultado do negócio, mas pelo contrário, hoje grande parte das companhias elas têm uma preocupação muito grande com a reputação institucional, né? Então você tem declarações muito importantes dentro da empresa, de forma desde um relatório de sustentabilidade, a própria missão, visão, valores, princípios. Cada empresa tem o seu protocolo de gestão, os seus sistemas de gestão baseado em alguns princípios muito importantes. Então, na verdade, toda vez que você vai desenvolver e ver, e é uma maneira que quando nós estamos fazendo os diagnósticos de cultura, de segurança, mapeamento de perfil de liderança, entre outros, assim, não tem como não olhar o quanto ambidestro é a atuação das pessoas e quanto é a visão da empresa em relação a isso. Então, quando você pega a missão, quando você pega a visão, quando você pega os valores e a partir dela você desdobra a importância da ambidestria, não para gerar somente resultados em segurança. Acho que esse é um ponto que a ambidestria também traz, baseado no que o Altair trouxe, no que o Júlio trouxe. É aquela visão de eu não estou aqui para melhorar os resultados de segurança. Acho que é disso que a gente está falando. A ambidestria ela te dá um palco muito maior para você atuar. Hoje, frequentemente, quando nós começamos a conversar sobre, não sobre a questão, o conceito de ambidestria, mas conversar com executivos, a gente percebe uma necessidade da visão ambidestra. Porque ele quer saber, ele quer se interessar, e ele vai se dedicar, ele vai colocar orçamento, energia, suporte, apoio, quando ele vê que uma ação que vai ser feita vai impactar na excelência operacional. E quando você consegue fazer, interligar esses temas e mostrar para a companhia que a base de tudo é a cultura do cuidado organizacional, mas o cuidado inclusive com o negócio, que isso são coisas que a gente tem aprendido há um tempo. Há um tempo atrás a gente falava muito, o que é super importante, né, que bons resultados em segurança têm a ver com redução de acidentes, com absenteísmo, hoje, né, com saúde mental, com orgulho organizacional. Acho tudo isso muito válido. Mas quando você vai para um conselho administrativo que tem que dar um ok para um projeto de transformação cultural, que muitas vezes são milhares de reais que vão ser investidos por ano, não só em relação à contratação de um serviço externo, ou mesmo que seja um projeto interno. Não é um custo, não é um investimento relativamente baixo que se faz em grandes companhias. Mas quando um conselho administrativo consegue entender e perceber que além de ter que é o maior ganho, o desenvolvimento de uma cultura de cuidado, esse desenvolvimento de cultura do cuidado impacta em resultados financeiros, comerciais,
em percepção da marca, institucional, reputação. Quando a gente fala de integridade, que hoje esse termo é super amplo, né, e de suma importância, a ambidestria casa. Então, ele não recebe mais um profissional da área de segurança, um diretor global de DHS, DHSE, ou SSMA, SMS. Ele não recebe mais pensando assim, agora vem o cara que vai falar sobre saúde, segurança e meio ambiente. O profissional de DHS que tem um foco ambidestro, ele oferta uma percepção e agrega um valor muito além do que os simples resultados de indicadores de segurança. Ele trabalha com algo um pouco maior, que tem a ver com o que eu falei no início, que é a reputação institucional. Então, a ambidestria ela faz com que, quando eu desenho um plano de evolução, um plano de transformação cultural, eu consiga levar em consideração a visão de médio e longo prazo da companhia e não da área de HSS. Acho que esse é o principal ganho, Rogério. Legal, a gente vê bastante oportunidade, né, nisso com relação às próprias equipes, né, os próprios profissionais de GHS, né? Eu falo de cadeira porque eu sou um profissional aí há 25 anos atuando nessa área e conheço muita gente, né? Tem muitas conexões e a gente vê ainda muita gente ainda não trabalhando dessa maneira mais estratégica, né? E somente no técnico compliance, no que a norma pede, né? O Altair eu conheço há pouco tempo, né? Recentemente a gente fez um bate-papo muito legal sobre liderança humanizada aqui no canal. Então, tá me devendo, né, um chopp quando eu for a Curitiba, né? A gente vai tomar esse chopp junto, né, Altair? Com Mas certeza. pensando no lado humano, né? Como que a liderança ambidestra pode criar um ambiente mais seguro e, ao mesmo tempo, inovador nas equipes? Perfeito. Veja, né, Thelmo, você usou uma questão muito importante, né? Seguro e inovador, né? Eu tenho duas vivências que são interessantes na minha carreira, né? Eu tenho uma vivência dentro da área assistencial hospitalar e como consultor na área organizacional dentro de grandes indústrias, né? E é interessante que são dois universos bem diferentes, né? Quando a gente vai falar sobre humanização na área da saúde, as pessoas querem ouvir apenas sobre empatia, querem falar sobre comunicação não violenta, e há muito tempo atrás, a gente ia para dentro da indústria falar de humanização, as pessoas falavam assim, não, mas Altair, isso é coisa de, né, é filosófico, é muito poético, né? O Odilon e o Júlio sabem que eu gosto de usar um termo assim que, às vezes, antigamente, nesse universo do processo, da engenharia, falar de habilidades sociais parecia coisa de abraçador de árvore, né? E a gente percebe que de uns 20 anos para cá, e acredito que foi potencializado pela pandemia, é necessário trazer a questão humana, só que essa questão humana, ela é um pouco diferente do que as pessoas pensavam lá atrás. Veja, quando nós falamos de humanização em saúde pública, o manual principal é acolhimento com classificação de risco. Como que eu vou acolher pessoas seguindo um protocolo de classificação do que é emergência, urgência, e por trás desse acolhimento com classificação de risco tinha protocolos e fluxogramas do que seria necessário fazer. Então, as pessoas acreditavam que falar de humanização é assistencial, mas não. Falar de humanização é falar da integralidade do ser. E dessa integralidade do ser, a gente não pode achar que o ser humano ele não é técnica, que o ser humano ele não é processo, que o ser humano ele não tem papéis e responsabilidades, seja ele qual a questão social que ele está vivendo. Então, hoje, quando a gente entende esse processo da humanização, não é simplesmente falar de comunicação não violenta, de inteligência emocional, de falar sobre gestão empática, de segurança psicológica, para que as pessoas tenham permissão e respeito para ser quem elas são. É todo esse universo das habilidades sociais, só que conectado com reconhecimento, com gestão de consequência, com gestão estratégica de responsabilidades, gestão estratégica dos processos que nós somos tecnicamente responsáveis dentro da função que a gente tem dentro da organização. Então, ter uma liderança humanizada é olhar o ser humano de uma forma
íntegra. E essa forma íntegra é qual o meu papel e responsabilidade, quais as competências técnicas que eu tenho para conseguir cumprir, né, todos aqueles desafios que nós temos na nossa rotina, no nosso dia a dia, só que também me entender como um ser humano que preciso de uma empatia, de entender quem eu sou, da permissão e respeito para ser quem eu sou no ambiente de trabalho. Então, esse é um ponto importante. A liderança humanizada, ela não é apenas uma questão empática e de acolhimento. Porque, veja só, eu posso ser muito empático, eu posso ter uma comunicação não violenta com a minha equipe, só que eu não consigo dar o conhecimento e as habilidades necessárias para a equipe cumprir um papel que ele precisa fazer. E isso vai gerar uma sobrecarga. Então, se eu não tenho um processo de aprendizado contínuo na minha equipe, eu vou ter sobrecarga. Se eu não tenho um plano de carreiras claro, eu não sei para onde eu vou. E plano de cargos e carreiras é uma questão processual, é uma questão técnica, né? Seja ela administrativa, seja jurídica. Então, a liderança humanizada, ela tem que ter a ambidestria como o grande processo, né, de desenvolvimento tanto dele como da equipe. E tem um ponto interessante, né? Porque a gente que vive esse universo do EHS já há algum tempo, a gente sabe que no mundo de hoje, ser um EHS que só fiscaliza, que só audita, a gente consegue não inovar, porque as complexidades que a gente tem, a capacidade de adaptação, ela tem que ser muito importante. E a capacidade de adaptação, ela faz parte da natureza humana. Então, esse é um ponto importante. A ambidestria, eu acredito que seja a bússola, né? A bússola norteadora da humanização dentro da organização, porque ela vai trazer os aspectos que envolvem a técnica com os aspectos que envolvem as conexões coletivas e sociais. Legal, tá aí. Júlio, o Otário acabou falando também, né, sobre a capacidade de adaptação, né? Hoje a gente fala muito né, no tal do mundo VUCA, mundo BANI, né? No mundo corporativo se usa muito essas expressões. E eu sempre gosto de olhar um pouco pro futuro também, né, no nosso bate-papo. Então, dentro dessa linha, quais as principais tendências e desafios que tu enxerga hoje para o futuro de saúde, segurança e meio ambiente? E como que a ambidestria ela pode preparar um profissional para esses novos cenários, novos desafios? A gente, quando a gente faz a formação, quando a gente discute com outros profissionais o tema da ambidestria, um dos elementos que inclusive eu sou um dos responsáveis por tratar isso mais a fundo, é a capacidade do profissional fazer leitura de ameaças. Tá? O que ameaça a tua organização hoje? Né? O que gera ameaças reais para a tua organização hoje? Tá? Nós tínhamos um projeto, por exemplo, que estava espetacular e que teve que parar numa mineração no sul do Pará, porque tem guerra na Ucrânia. Né? Aí você fala assim, cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o principal cliente é uma empresa ucraniana e o negócio ficou em risco do ponto de vista econômico. Então, assim, a minha capacidade de ler essas ameaças globais hoje são muito importantes. Isso é um ponto de tendência interessante. Vou dar exemplos bem práticos, você vai entender onde eu quero chegar com isso, tá, Rogério? Imigração. Imigração é uma realidade. Né? A gente tem que entender que imigração é uma realidade. Nós temos na região sul do Brasil, um dos nossos clientes, hoje, tem na área operacional 1.400 venezuelanos. Tá? Além de todo, né, quase Sim. 12 mil pessoas, mas dessas 12 mil pessoas, você vê que 11% da força de trabalho dele é venezuelana. Você já tem aí duas adaptações importantes, uma de idioma, né, porque não basta eu treinar esse cara em português, o procedimento em português, porque esse cara não fala português, esse cara fala espanhol. Tá? E a apropriação ou adaptação cultural. Né? O venezuelano ele vem com as suas tradições, com as suas idiosincrasias, com o seu jeito de pensar, eu tenho que entender que eu preciso adaptar também ou buscar maneiras de adaptação cultural para esse cara que vem de fora. Eu dei o exemplo do venezuelano, mas a gente viveu no Brasil recentemente a própria situação dos haitianos, né? A gente viveu recentemente correntes migratórias também da Argentina. Dentro do Brasil, hoje você vê correntes migratórias muito importantes. Então, você vê, essa é uma ameaça que, aonde está sendo discutido isso na academia de formação dos profissionais de HS, né, cara? Assim, visão cultural ou multicultural
é um elemento que é fundamental em ambidestria, porque eu estou falando que eu trabalho com um operador brasileiro e um operador de outra nacionalidade, né? A imigração é um ponto prático que eu diria que é uma tendência de futuro que começa dia 18 de junho, ou seja, amanhã, né? Porque efetivamente você vai ter as pessoas olhando para esse cenário e isso já está acontecendo. Mas eu ainda vejo as academias, as escolas de formação de engenharia, do técnico, com esse tema ainda muito distante, né? Esse tema está muito distante. Capacidade de leitura de ameaças globais, capacidade de leitura de ameaças do ponto de vista. Quer ver uma coisa mais atual e uma tendência de futuro que o profissional de HS ainda precisa entender e precisa desenvolver ambidestria? O tal do home office. Cara, você vê que tema incrível, né? Porque ele é um tema que colocou o time de segurança, o time de saúde da companhia, num cheque total, né? Porque eu estou dizendo assim, você tem que garantir segurança da pessoa durante o seu momento de trabalho, mas eu estou na minha casa, ou seja, o que garante aqui que eu estou seguindo a NR17, que eu estou seguindo a ergonomia, né? Então, e a organização ela vai poder entrar pela porta da minha casa e me falar assim, Julião, você está errado, você está certo, né? A gente vai ter que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Então, assim, o home office ele trouxe temas importantíssimos do ponto de vista de saúde mental. Saúde mental é um tema que a Organização Internacional do Trabalho já está gritando desde 2010, né? A importância disso. E aí eu volto a perguntar quantos de nós prevencionistas colocamos na nossa agenda de formação o tema da saúde mental, tá? Tem gente que, esses dias eu estava num fórum, tá, Rogério, discutindo com a galera e sobre profissionais de segurança e saúde de um cliente nosso, e eu fiz essa provocação, né? Quantos de vocês colocaram? Aí um profissional de segurança falou assim, poxa, mas isso aí é do cara da saúde, né? Então, ó, pensamento ambidestro é ameaça, né? A ameaça, quando a gente olha para uma pandemia, quando a gente começou a pandemia lá em março de 2020, quando começou a pandemia, em março de 2020, quantos foram capazes de ter uma ambidestria de falar assim, caramba, cara, isso vai adoecer pessoas, né? Meu Deus, eu vou ter outro patamar de acidentes agora, porque eu tenho que falar em home office. Caramba, nós estamos falando em redução de quadros e as pessoas se sentem ameaçadas, né? Então, esse é um ponto, por exemplo, fundamental, né? Capacidade de entendimento de ameaças, leitura de entendimento de ameaças e esse pensamento que olha para diversos potenciais de uma ameaça. Uma tendência de futuro importante também é tecnologia. Não tem como a gente entrar numa discussão de saúde e segurança hoje sem falar de tecnologia, né, cara? Assim, desde questões mais práticas, como o Big Data, por exemplo, né, que as organizações geram informação, mas no dia a dia não estão usando essa informação para discutir. Eu estava hoje à tarde numa conversa com um cliente, onde eles falaram assim para mim, Júlio, a gente gera 350 inspeções por mês. Dessas 350 inspeções, nós estamos com mais de 200 onde a gente acha desvio. Eu falei, bacana, e o que vocês estão fazendo com isso? Nada. Não estamos fazendo nada ainda, né? Mas legal, pelo menos já tem a iniciativa. Bacana, vamos reconhecer isso. Mas a tendência de futuro importante é que a gente pegue essas informações e gere inteligência. Esse é um ponto-chave. De novo, você percebe a sutileza da ambidestria aqui? Informação versus inteligência. Eu posso ter muita informação, mas não necessariamente eu tenho inteligência da análise daquela informação, né? Então, eu, como profissional de HS, eu tenho que gerar informações adequadas, confiáveis, com boa garantia, com boa procedência. Show de bola. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que proporcionar para a organização uma análise de dados confiável e profunda. Mas aqui nós estamos falando de Big Data. Se a gente entrar em outros elementos aqui que são importantes, como a gente viu, por exemplo, grandes ondas de treinamento com realidade virtual, grandes ondas de discussão sobre usar a inteligência artificial para análise de comportamento, por exemplo, são fatos que já estão um pouco mais à frente do ponto de vista de tendência de futuro. Algumas organizações já começam a falar sobre isso, é fato, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que nós temos que estar preparados para discutir isso.
né? Seja o uso do ponto de vista da inteligência artificial, seja o uso do ponto de vista da aplicação da tecnologia através de aplicativos, através de estratégias. Eu tenho visto, por exemplo, grandes processos de automação hoje de permissões de trabalho, análise preliminar de risco, onde você faz todo esse processo de automação através de sistemas, né? Que dão melhoria de tempo, que geram melhor condição e de qualidade, que te geram uma capacidade de análise muito maior. Então, assim, se nós temos um profissional prevencionista hoje que está olhando para o mercado do futuro e não entendeu que ele vai ter que colocar a tecnologia como uma discussão importante na carreira dele, ele tem que repensar. Ele tem que repensar. E o terceiro ponto, né? Então, assim, ó, eu falei aqui do ponto de vista de grandes ameaças, a gente está falando de tecnologia, e acredito que tem um terceiro ponto aqui que é importante, que é o entendimento prático de como a gente tem que trabalhar a questão do gerenciamento de riscos. Eu tenho insistido muito que hoje a principal competência, o principal modelo mental que um líder, que um profissional de IHS tem que ter é a cabeça de gerenciamento de riscos. O Odilon falou um pouquinho disso quando ele fala de foco no negócio, o Altair fala um pouco disso quando ele fala da inteligência emocional. Nós temos que ser capazes de analisar os riscos de forma muito mais profunda, de poder propor soluções que saem daquele modelo conservador de dizer assim, temos um risco, pare tudo, né? Cara, isso não cabe mais, não existe mais, não pode existir mais, né? O profissional de HS ele tem que estar preparado para ajudar a organização a pensar de forma prática. E eu ainda vejo isso como um desafio de futuro. Então, o que eu tenho falado muito para os meus alunos lá no curso de pós-engenharia de segurança, o que eu tenho falado muito para os nossos clientes nos programas de mentoria, é que uma sacada importante hoje é que a gente não pode mais ser unifocal do ponto de vista de leitura e aprendizado. Eu tenho que ser multifocal, né? Eu tenho que ler sobre gestão, eu tenho que ler sobre pensamento complexo, eu tenho que ler sobre segurança do processo, não com o intuito de me aprofundar em tudo, porque quem se aprofunda em tudo também não consegue fazer nada, porque não tem tempo para agir, né? Só fica lendo, né? Mas a gente tem que ser multifocal, a gente tem que olhar diversas oportunidades de aprendizado, né? A gente insiste muito isso na preparação dos nossos consultores, por exemplo, né? O Odilon, o Altair e eu, nós falamos isso muito com os consultores. A gente fala assim, você é um cara que entende absurdamente de NR1, bacana, riscos psicossociais, coloca tema, tem as ferramentas. Aí eu viro e falo assim, tá, e como é que isso impacta no negócio do cliente? Cara, assim, eu tenho que preparar o meu profissional, nós temos como profissionais hoje, nós temos que nos preparar para fazer leituras mais amplas. Entender minimamente de economia, entender minimamente de sociologia e sociedade, esses fatores, esses aspectos que vão alimentar minha capacidade de leitura de ameaças, minha capacidade de boa análise de dados com a tecnologia, ou seja, fazer um olhar multifocal. Eu tenho como hábito, todo ano eu dou de presente um livro para o meu time de liderança aqui na Comportamento, né? Todo ano eu dou um presente lá para o Odilon, todo ano eu dou um presente para o Altair, né? Eu compro um livro e eu normalmente procuro comprar livros que são livros que minimamente digam assim, sai da zona de conforto, cara, sai da caixinha, porque ó, tem alguém, talvez a gente nem concorde com esse pensamento, mas leia, vá a fundo, entenda isso. Então, isso começa a te criar um potencial ambidestro muito maior. Vou te dar um exemplo prático aqui, sem querer tomar muito tempo, mas que eu acho que é legal. Eu tenho visto hoje discussões no mercado super curiosas, né? O pessoal fala assim, você tem que atuar com esse modelo ou com aquele modelo. E a gente tem falado assim, não é nem esse nem aquele, né? É o que melhor se adapta ao teu jeito da organização, à tua cultura. Todos são bons. Investigação de acidente, eu discuti isso milhares de vezes com alguns clientes nossos. Eu acho que a gente até conversou sobre isso no passado, quando a gente trabalhou juntos, né, Rogério? O cara fala assim, o que é o melhor? É a Task, é os 5 porquês, é o Ishikawa. Eu falo assim, todos são bons. Agora você precisa colocar uma informação boa ali, né? Com qualidade. Perfeito. Então não é achar aquela que é melhor e levantar a bandeirinha da investigação de acidente, mas é efetivamente conseguir trazer benefícios para a companhia a partir das tuas ferramentas. Isso é pensamento ambidestro. Legal, 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 Júlio.
O Odilon, o Júlio falou um pouco também, né, de quanto que as empresas, algumas, né, estão focadas em mensurar, né, resultados de HS, né, tem umas que nem isso conseguem, né, e a gente tem mais oportunidades ainda, mas como que a gente consegue conectar esses resultados que as empresas têm, né, de HS com a sustentabilidade e a performance da organização? Perfeito. E veja só, Rogério, é super importante. Tem dois pontos ali do Júlio que não tem como não comentar, né? O Júlio faz umas provocações ótimas. E um deles linka com a resposta aqui. Resposta não, uma forma de olhar para isso pela ambidestria. Nós, prevencionistas, a gente tem que largar, né, essa síndrome que a gente tem do paraíso perdido, sabe? Isso é uma coisa que eu percebo muito, que a gente fica falando, não, mas há um tempo atrás, é completamente contra o pensamento ambidestro isso, né? Leve em consideração o que aconteceu há um tempo atrás, né? Acho que a história, ela sempre é muito importante, assim, traz para a gente toda uma evolução, mas hoje a gente tem um cenário diferente. Se a gente não tiver esse olhar que o Júlio trouxe, fica pouco convidativo. Eu brinco muito, né, quando a equipe de segurança começa a trazer para a gente, principalmente a de segurança, de saúde um pouco menos, meio ambiente, qualidade menos também. Mas a segurança, às vezes, se põe numa posição de muita vitimação, sabe? Não nos chamam para uma reunião, o tema segurança não é levado tão em pauta quanto produção, quanto as questões comerciais. E acho que a pergunta que vem é assim, o quanto a gente está sendo atrativo, né? Quando a gente convida, eu brinco, e essa é uma fala que eu trago, né? Quando você vai convidar alguém para ir numa festa, para ir num baile contigo, quais são as características que você vai olhar e vai identificar na tal pessoa para convidar? Tenta ver se você hoje, na tua atuação, você está tendo essas características para ser convidado para o baile chamado negócio, sabe? Eu acho que isso é importante, senão fica num discurso muito preso, e isso não vem muito fechado, né? E o Júlio trouxe um tema que tem tudo a ver com a tua pergunta em relação à marra com sustentabilidade, resultado e tudo mais. É rever essa aversão à palavra risco. Isso não só dentro da área de segurança, mas da alta liderança da companhia. Risco não é sinônimo de acidente. Isso a gente, né, infelizmente, nós tivemos grandes ocorrências no Brasil nos últimos tempos e pelo comportamento a gente teve a chance de estar com os executivos que viveram tudo isso. E uma das coisas, são dois grandes aprendizados para mim, assim, né, que eles trazem. Uma é o quanto as empresas elas acabam gerando nichos, né, onde não há interrelacionamento entre as partes. Então, eu tenho uma informação, o Altair tem outra, o Rogério tem outra, o Júlio tem outra, que individualmente elas não vão causar um estrago, mas o dia que elas se encontrarem vem o desastre, né? Então, acho isso foi um aprendizado do quanto compartilhar, do quanto ter um ambiente seguro psicologicamente faz diferença. Sim, e a outra coisa é não ter temor ao risco, é entender que o risco sempre vai existir e a gestão de risco, todo o processo de gestão, seja do que for, ele começa através de diálogo, de conversa sobre isso. E aí, articulando para a pergunta que você fez, Rogério, que é fundamental, você tem que entender o que a tua empresa quer para o momento que ela está. A gente usa muito o conceito de segurança baseado em cultura, que é o que o Júlio trouxe, que não tem certo e errado, e que isso é bem importante. Se a tua empresa hoje tem uma maturidade que está atrelada a diminuir o número de acidentes, e tem a campanha, a filosofia de zero acidente todo mundo tem que ter, né? A filosofia eu acho que é inegável. Não é aceitável a gente pensar que é normal pessoas adoecerem e se machucarem trabalhando, né? Eu acho que isso, como filosofia, é algo inquestionável, pelo menos para nós, da comportamento é inquestionável. O problema muitas vezes se dá quando uma filosofia, um conceito, ele começa a tentar se tornar uma meta, e isso, quando passa da conta, a gente sabe os estragos que faz tanto no clima quanto para a questão da cultura. Mas tem empresas que têm, olha, nós estamos iniciando um projeto que a companhia ela tem 365 acidentes com afastamento por ano. Há muito tempo que a gente não encarava um desafio desse. E aí você vai me falar de temas que estão fora da realidade. O que essa liderança quer, gente?
ela quer parar de receber, a liderança nada, todo mundo, né, o colaborador em geral, seja líder ou seja liderado, ele quer parar de lidar com sangue todo dia. Vamos ser bem transparentes. É acidente com afastamento, não é acidente sem afastamento, né? Então, se você hoje tem uma declaração da companhia que você tem como grande objetivo diminuir o número de ocorrências para aquele momento e depois sim pensar em um outro target, um outro alvo, estabeleça métricas que tenham a ver com isso. É importante que o projeto de evolução cultural, a ambidestria, tenha a ver com contexto. O Rock fala muito disso de contexto. A segurança comportamental fala de contexto. Por mais que muita gente ache que os sistemas estão tão separados, na verdade, não estão cientificamente falando, né? Então, se você tem esse contexto, você tem que traçar metas que ajudem a companhia nisso. Ah, mas eu queria que fosse algo que não fosse evitação de acidente. Cara, eu também, mas não é a realidade. Então, atrele metas que contribuam com isso. Exemplo não só em segurança. Eu achei fantástico, uma grande empresa que nós atendemos, hoje é global, né? Está atrelando as metas da evolução do plano cultural de forma integrada, levando em consideração qualidade, segurança, meio ambiente, a diminuição de perdas na indústria, né? Ela não está olhando só as perdas relativas a uma ocorrência envolvendo ser humano, segurança, é a todas as perdas que você tem. Então, a inteligência está. Qual é a próxima curva da minha empresa? A próxima curva da minha empresa tem uma taxa de frequência de acidente com afastamento 20% abaixo do que está hoje. Ah, mas não pode ter uma meta, tem que ser zero. Não, a filosofia é zero, mas a meta tem que ser smart. Ela tem que ser atingível. E é isso que eu trago um pouco com uma crítica importante para nós profissionais de HS, que não conseguimos, muitas vezes, diferenciar o que é uma filosofia do que é uma meta. E a gente vê críticas nas redes, e críticas não é aceitável, porque pode ser você que seja a pessoa que sofre o acidente, Cara, tudo isso faz todo sentido. Mas a gente só vai conseguir ter uma evolução cultural se a meta for atingível. E se você está com um volume grande de acidente, você vai ter que fazer um monte de coisa, que é criar um ambiente mais seguro psicologicamente, e um dos resultados é a redução da ocorrência. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, contextual. Você tem que ter contexto para definir a sustentabilidade do teu programa. Ah, mas só a diminuição do número de acidentes não vai nos levar lá, por exemplo, pelo protocolo Hearts and Minds ao generativo. Não, não vai. É óbvio que não. Tem outras coisas que precisam ser construídas. Mas essa é a primeira ponte. Essa é a primeira ponte que precisa ser feita, né? Se você está com um ambiente com um número maior de ocorrência, o clima deve estar muito difícil. Então, trabalhe com o clima, resolva e aí trace o segundo. E aí tem técnicas importantes, Rogério, para fazer um painel de gestão integrado. Uma crítica que a gente tem feito às empresas que já estão neste cenário, volto a dizer, já estão nesse cenário, é que hoje a gente tem uma visão de resultados muito seccionada. Então, eu começo uma reunião geral, normalmente pelo tema segurança, o que faz todo sentido até o nível calculador, então, do nível patológico ao calculador, ter a priorização do tema segurança, ela é importante, sim. A gente quer que tudo se vire um valor, mas primeiro tem que ser prioridade, depois competência, daí um dia vai ser valor, né? Então, cientificamente também tem esse cuidado. Você apresenta o resultado de segurança, depois se apresenta de qualidade, depois se apresenta de meio ambiente, daí você apresenta de produção, não interligando eles, eu vou ter uma visão que não vai conseguir gerar essa visão mais ambidestra. Então eu preciso fazer que os indicadores sejam eles os de resultado reativo, ou mesmo quem já está conseguindo ter indicadores de resultados mais proativos, que não só seja via quantidade de práticas, você conseguir atrelar e cruzar as informações com o comercial. Hoje nós já temos clientes que os resultados dos indicadores de segurança é uma maneira de explicar a diminuição do número de reclamações do cliente. Então você consegue fazer articulações mais inteligentes sobre isso.
E aí o tema de segurança não é mais só do interesse da área de segurança ou do diretor de operações, é do diretor comercial, é do VP comercial, porque ele está começando a entender que tudo isso rola junto. E o que tem a ver com gerenciamento de risco? Eu vejo poucas articulações com a competência de gerenciamento de risco hoje. Então, se eu tenho um mapeamento dos riscos, inclusive dos psicossociais, né? E você sabe quais são eles, e as ações que você vai fazer, quanto está impactando na mitigação desses riscos, e a mitigação desses riscos, quanto está impactando na produção, no comercial, né? No clima organizacional, né? Na segurança psicológica. Então, é interessante que a gente não crie indicadores para o projeto de EHS. O que você está fazendo dentro do projeto do EHS, como é que ele impacta na perspectiva de crescimento e desenvolvimento interno, pessoas, nos processos internos, em relação à robustez daquilo que se faz, na perspectiva comercial e também na financeira. Então, o caminho que hoje eu entendo, nós aqui da Comportamento, a gente entende que traz e que a visão EHS, seja com inteligência emocional, seja com a própria ambidestria, seja com foco no negócio, vai trazer essa robustez para que esse projeto ele não seja um projeto tático, um projeto da área, e sim se torne um projeto estratégico ligado ao C-Level e, quiçá, ao conselho, que tem que prestar conta no conselho, sabe? Eu acho que é aí que está o ganho, Rogério. Perfeito, muito legal de lançar abordagem. Eu defendo isso também, né? A gente fala muito em cultura, ainda se fala muito em cultura de segurança, né? Parece coisas distintas, né? E concorrentes em algum momento, né? Eu sempre fui contra isso, né? Isso é a cultura organizacional que segurança faz parte, assim como qualidade, assim como, né? Enfim, com os diversos processos que fazem parte da empresa e trazer isso, né, como indicador, realmente é raro de ver, né, alguma empresa que consiga enxergar que um resultado em segurança ele impacte né, no resultado financeiro, por exemplo, no resultado financeiro às vezes até mais fácil quando a gente leva para o lado do FAP, né? Mas, por exemplo, né, da área comercial, por exemplo, isso é muito legal, raro de ver, né? Tem um número para te passar. E esse cliente, a diminuição do número de ocorrências de processo de pessoas, no mesmo período, o NPS do cliente aumentou 22%. Nossa, Assim, não é uma coisa só que leva a outra. É lógico que tem melhoria do claro. processo. Mas, veja, coincidência também não é, né? Então, é interessante começar a entender. E aí fica o convite para o profissional de HS, né? Quais são os outros indicadores que não os da sua área que você conhece? Inclusive, qual é a fórmula? O que mede? Como mede? Né? Eu acho que é isso que o Júlio e o Altair trouxeram em relação a essa visão ambidestra. Né? É sair um pouquinho dessa nossa caixa e olhar só os nossos temas, né? Perfeito. Antes de a gente passar agora para a parte final, né, eu quero compartilhar uma novidade muito especial com quem está nos escutando aqui, que vai muito na linha do que a gente está falando aqui de necessidade de revisão, né, de emendas de cursos técnicos, de cursos de pós-graduação, né, de formação, inclusive de engenharia, né, enfim, né, de como preparar esse profissional enquanto né, essas pautas nesses cursos não são alteradas, né? Então é uma grande alegria, né? Uma grande honra anunciar isso aqui, a parceria que a gente vai ter entre a SSM em Pauta e Comportamento, né? Onde a gente junto vai oferecer o curso EHS MDS, que é um curso, né, desenvolvido pela Comportamento e que a gente vai oferecer, né, via a plataforma da SSM em Pauta para todos os profissionais que buscam, né, ter essa atuação mais estratégica, mais inovadora, né, em saúde, segurança e meio ambiente. É uma união que tem o objetivo de levar conhecimento de altíssimo nível, né, alinhado às tendências de mercado, diretamente para quem quer, né, se desenvolver como um agente de transformação na sua organização. Mas para quem está curioso, né, sobre o que vai ser abordado nesse curso,
Eu vou pedir para o meu amigo aí, Altair, né, falar brevemente o que vai ser visto nesse curso IHS Ambidestro, Altair. Bom, Rogério, é um presente para a gente também, né, da comportamento, né? Não é só um presente para quem está ouvindo, né? Estar junto com a SSMA em pauta é excelente, porque nosso papel é compartilhar, é trazer reflexão para que a gente possa, daqui a um ano, estar falando de outros temas, né? Como o Odilon trouxe muito bem, né? A gestão de risco, ela agrega valor. Como que uma coisa que agrega valor pode ser negativo, né? Às vezes a gente olha a gestão de risco de um olhar negativo, né? E o EHS ambidestro, ele faz com que esse gerenciamento de risco ele fique com mais valor ainda. Por quê? Imagine quando a gente está em situações, né, de riscos ou em crise, e a gente tem o que a gente chama de sequestro emocional, né? O que que é o sequestro emocional? É quando a gente precisa de uma racionalidade para tomar decisões, mas a emoção está tomando conta. Isso é extremamente normal, faz parte das fases do luto. Mas como lidar com isso? E aí a gente precisa ter uma inteligência emocional, a gente entender as nossas emoções, dar nome para as nossas emoções, a gente entender como esse sequestro emocional pode impactar na nossa rotina, a gente entender como a inteligência emocional ela está muito focada em trazer um conhecimento e um autoconhecimento para a gente trazer bons resultados. Então, esse pilar da inteligência emocional, ele é fundamental nos dias de hoje. Só que para isso eu preciso entender também, não só como gerenciamento de risco, gerenciamento de uma crise, entender os nossos resultados, como nossos resultados eles estão conectados com todas, né, as camadas da organização. Eu preciso entender como que a ambidestria, ela na prática, ela vai nos apoiar. Para isso, a gente entendendo o conceito de ambidestria, entendendo como que como surgiu esse conceito, né, da ambidestria dentro das organizações e ver como que ele acontece na prática, ele é fundamental. E com isso, a gente vai ter um foco no negócio. O que que é o foco no negócio, né? A gente entender que a organização ela tem uma razão de existir na sociedade que a gente vive, né? O nome de uma organização lá na junta comercial se chama razão social, ou seja, a razão dela existir na sociedade, e para que ela tenha sustentabilidade, que ela tenha governança, ela tenha perenidade, a gente precisa ter esse foco no negócio, mas esse foco no negócio não é esquecer, né, da força de trabalho, das questões humanas. Então, o que que eu falei aqui? Eu falei de três pontos, né, que esse curso vai trazer para a gente. Nós vamos entender o conceito de inteligência emocional, como que ele nos ajuda na prática, quais ferramentas que a gente precisa ter, como que nós conectamos aos desafios, tanto operacionais como táticos e estratégicos de uma organização. Nós vamos ter o pilar do entendimento conceitual de ferramentas e como que essa ambidestria ela traz resultados de excelência e para ter esses resultados de excelência, né, dar um check no resultado de excelência, a gente precisa ter sustentabilidade, perenidade, né, governança. Eu sempre falo para os nossos clientes, né, cara, que o meu objetivo ali, quando a gente está ajudando no processo de transformação cultural, é que meu bisneto consiga usar teus produtos. Né? Eu não estou pensando no hoje, eu quero que o meu bisneto ele use os produtos dos nossos clientes, né? E isso, para isso acontecer, tem que ter foco no negócio. Então, o curso, Rogério e pessoal, ele é um curso que ele tem três pilares: inteligência emocional, ambidestria e foco no negócio. Então, com isso, a gente consegue trazer discussões com respaldo científico, né, com o que há de melhor em termos de referências, referências atualizadas, e com como que a gente conecta esse respaldo científico de forma inovadora e prática, né? Porque senão a gente fica pensando muito, né, e tem excelentes ideias, mas o importante é que a gente consiga fazer um curso, né? Eu tenho certeza que nós quatro aqui, a gente, toda hora que a gente está fazendo um curso, a gente pensa assim, né? Como que eu faço para aplicar isso amanhã para já começar a trazer bons resultados? E o curso de HS Ambidestro, ele traz esse potencial, a conexão do respaldo científico para você conseguir colocar na prática e se tornar, nas suas atividades rotineiras, né, inclusive reconhecido como um profissional que hoje é extremamente necessário no mercado. Um profissional que tenha a ambidestria como uma das suas competências, né?
Legal, Thaís, excelente, obrigado pela explicação. Pessoal, o convite está feito, né? Busquem a inscrição do curso, o curso vai ser excelente, né? Como o Altair, e como a gente conversou aqui durante esse bate-papo muito legal, é extremamente necessário que o profissional de HS ele busque o desenvolvimento e nossa proposta aqui dentro da SSM Pauta é sempre trazer, né, cursos que agreguem isso, né, na formação básica que o profissional tem. Então, esse curso, eu estou muito feliz de estar trazendo esse curso para dentro da SSM Pauta com essa parceria com o Comportamento. Para a gente encerrar, eu gostaria demais de agradecer a participação de vocês aqui, né, Altair, Odilon, Júlio, né? São pessoas que eu admiro, aí, profissionais que eu admiro há bastante tempo. Estou muito feliz, né, de estar fechando essa noite aqui com esse bate-papo. E eu gostaria de pedir para vocês deixar uma mensagem aqui para os, né, pros nossos ouvintes. Eu tenho essa prática aí de pedir para o convidado, né, deixar uma mensagem, um conselho, enfim. É, Então eu queria começar vamos começar aqui mudando a ordem aqui, começar pelo Júlio, depois na sequência o Odilon e por fim o Altair. Pode ser, pessoal? Fechado, Rogério. Eu acho que o conselho, né? Quem sou eu para dar conselho, né? Difícil isso, hein, cara? Mas eu acho que, assim, um conselho que eu daria para o Júlio do passado, talvez, né? Mais do que dar um conselho para os colegas, mas para o Júlio do passado, é aprendizado contínuo, né? Abertura para um olhar mais, para um panorama muito mais amplo de aprendizados e conceitos, né? De conhecimentos. Eu acho que isso é fundamental. E um ponto que eu sempre digo que para o time de HS de toda empresa, faça benchmark. Vão conhecer o que outras empresas estão fazendo, vão conhecer o que outros colegas estão fazendo. Sempre vai ter alguma coisa que agrega valor. Então, por aí, aprendizado contínuo e benchmark vão fazer diferença na carreira. Legal, obrigado. Odilon, por favor. Bom, Rogério, na verdade, eu gostei da ideia do Júlio ali, né? Conselho é difícil a gente dar, mas falar para o Odilon de 2001, né? 2002, 2003 fica melhor. Eu acho que nós, hoje, com a quantidade de métodos novos, metodologias, ferramentas, cuidar com o ou exclui, o e soma, sabe? Eu acho que essa troca do ou pelo e tira essa visão do que é certo e errado e traz aquilo que é aplicável para o momento que você está. Eu acho que é isso. A gente está vivendo muito do 880, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E eu não acredito que haja possibilidade desse pensamento ajudar numa transformação cultural, sabe? Então, eu acredito muito que a ambidestria, esse momento nosso, que nós três vamos estar lá, somos nós os instrutores, é para trazer um grau de esse cuidado, para não ter o certo e o errado e ter aquilo que faz sentido, aquilo que tem um propósito que vai gerar um valor agregado, tanto para a tua carreira, que eu acho que isso é bem importante, quanto para a companhia, para os teus clientes, para quem e para tua família também, sabe? Perfeito. Obrigado, Odilon. Altair, por favor. Eu tô numa fria, né? Eu quero deixar bem claro que nas próximas parcerias, que eu tenho certeza que essa parceria ela vai ter um longo prazo aqui, eu quero ser o primeiro a dar um conselho, né? Porque dar conselho depois desses 2 meses, eu falei assim, nossa, aprendizado contínuo, né? Essa questão da conexão de conhecimento, né? Eu falei, e agora, né? Mas, veja, eu queria trazer uma reflexão ao invés de um conselho, sabe, Rogério? Tecnologia e paixão humana nos acompanham desde quando a gente saiu das cavernas, viemos para a agricultura, da agricultura viemos para a indústria. Hoje a gente está indo para uma era tecnológica, hoje não, já de algum tempo, né? Uma questão tecnológica em termos de gestão de conhecimento, né? Capacidade de gerar dados. Então a tecnologia, a paixão humana, ela sempre nos acompanhou. O problema não é o ser humano, o problema não é a tecnologia, são os valores, né? Se eu uno tecnologia com paixão humana e multiplico por valores perversos, por questões individualistas, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter extremismo, nós vamos ter organizações com disfuncionalidade,
né? Agora, se eu conecto tecnologia e paixão humana com bons valores, ideias que fortaleçam o coletivo, nós vamos ter sustentabilidade. Então, uma reflexão aqui, né? Que a ambidestria ela pede essa reflexão. Não existe um ou outro, né? Como o Dilon trouxe muito bem, e o aprendizado contínuo ele é fundamental. Então, eu meio que quis unir esses dois conselhos, que são os meus dois conselhos também, né? O aprendizado contínuo, a capacidade de adaptação, trazer a tecnologia a favor da gente, sempre pensando no coletivo e não ter esse pensamento excludente, né? Ou é isso ou é aquilo, e trazer um pensamento de união, de conexão, ele é necessário nesse mundo volátil que a gente vive, né? Porque se eu excluo, eu vou perder alguma coisa que a gente pode contribuir. Não só excluir pensamentos, mas excluir opiniões, ideias, mesmo que sejam diferentes da nossa, né? Porque a diversidade ele é fundamental quando a gente fala de inovação. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Felizaço de estar aqui, né? Que noite especial aqui, né? Então, obrigado, Júlio, obrigado, Odilon, por estarmos juntos nessa missão e fiquem bem. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal, que é feito com todo carinho e pensando sempre em como entregar um conteúdo de qualidade, atual e por profissionais de referência em saúde, segurança e meio ambiente. E se você não está inscrito ainda no canal, te convido a fazer a inscrição, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar e compartilhar com quem precisa escutar o que foi falado aqui. Obrigado e até uma próxima.